Bom dia! Bem-vindos a mais um Bate-Papo Matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e que conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Provérbios, capítulo 17, do versículo 1 ao 28. Provérbios, capítulo 17, do versículo 1 ao 28. Vamos ler então a palavra do Senhor? Diz assim, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e briga. Muito melhor nós vivermos com pouco, mas termos um lar repleto de alegria, repleto de paz, do que termos muito e viver num lar conflituoso, sem nenhuma paz. Então, que nós possamos nos contentar com o que o Senhor nos colocou nas mãos. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. As pessoas inteligentes, as pessoas que buscam o conhecimento, sabe o que acontece? Vence as desvantagens. Vence todas as desvantagens. Então, este é verdadeiramente o reflexo das pessoas que buscam incessantemente o conhecimento, a sabedoria. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Como que está o seu coração nos momentos difíceis, nas adversidades? Como é que está no o seu coração? O que sai de dentro do seu coração nessas situações? Eu tenho certeza que o Senhor prova o seu coração, assim como Ele prova o meu coração, e Ele nos aprovará. Sabe por quê? Porque no meu coração e no seu coração, até mesmo nos momentos difíceis, nas adversidades, no meu coração e no seu coração, sabe o que tem? Coisas boas, eu tenho certeza. Então o Senhor prova e aprova o meu e o seu coração. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. É fato, né, que o mentiroso, ele não vai inclinar seus ouvidos para quem fala o bem. Ele só vai inclinar seus ouvidos para ouvir as pessoas que falam o mal. Por quê? São semelhantes a eles. Os maldosos. Então, eles querem ouvir, é óbvio, as pessoas que falam também maldades. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. As pessoas devem ter cuidado ao zombar, ao rir da criação do Senhor. Essas pessoas não ficarão impunes. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e glória dos filhos são os pais. Olha que interessante. Nós temos que ter relacionamento com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais. Quando nós temos bom relacionamento, sabe o que acontece? Nós iremos compartilhar as nossas experiências. Nós iremos compartilhar e também ouvir dos nossos pais como que eles estão andando nos caminhos do Senhor. Como que eles estão seguindo os caminhos do Senhor. E isso passa de geração para geração. Vai impactar a nossa geração. Nós, muitas vezes, podemos vir de lares que os pais não seguem e não seguiram a palavra e os caminhos do Senhor.
mas nós estamos seguindo. E temos que ter bom relacionamento com os nossos familiares para que o nosso conhecimento seja transmitido para eles também. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Cuidado com as tentações. Cuidado com o que não é legal. Cuidado com a corrupção. Fujamos dessas pessoas que nos oferecem o que não é legal. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Quem perdoa o erro não deve ficar retornando ao mesmo assunto. Nós temos que fortalecer amizades e não enfraquecê-las. E toda vez que nós trazemos novamente o assunto ou o erro na conversa, ressuscitamos o erro, sabe o que acontece? A amizade se fragiliza. Que nós possamos fortalecer amizades e não fragilizá-las. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chibatadas no insensato. Então, palavra dura, palavra de correção, para quem é sensato, é óbvio que vale muito mais do que algum castigo físico. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. As pessoas rebeldes, as pessoas que não seguem os caminhos do Senhor, ela tende mesmo a só fazer o mal. E as consequências virão para essas pessoas. O mal também a alcançará, ou as alcançarão. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. O insensato só gera destruição, sofrimento, conflitos. Eles causam prejuízos para eles e para as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, que nós possamos fugir dessas pessoas insensatas. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso, desista antes que surja o conflito. A ingratidão, quanto àquele que paga o bem com o mal, vou repetir. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Olha a ingratidão. A pessoa pagar o bem com o mal. Essas pessoas são ingratas. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão colher o mal também. Porque são pessoas ingratas. E toda vez que nós, ou que outras pessoas, elas começam discussões, ou elas preferem trazer conflitos ou causar conflitos, sabe o que pode acontecer? Esses conflitos podem gerar consequências irreparáveis. Porque quando uma represa é aberta, ninguém consegue segurar a água. Então esses conflitos podem ser irreparáveis. Cuidado! Que nós também possamos fugir desse tipo de pessoas. Pessoas que causam conflitos, discussões. E que eu e você também possamos vigiar para não ser esse tipo de pessoa. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Cuidado com quem nós defendemos. Nós não devemos defender pessoas que não são verdadeiras. Pessoas
injustas, pessoas imprudentes. Cuidado. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? É a mesma coisa de que jogar pérolas aos porcos. O que é que os porcos vão fazer com as pérolas? É a mesma coisa que o tolo ter dinheiro para comprar a sabedoria. E a sabedoria não se compra, né? A sabedoria se busca diariamente. Diariamente nós temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar entendimento. E pela misericórdia do Senhor, nós recebemos esse entendimento e esse conhecimento. O amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Os amigos verdadeiros e leais, eles estão conosco em qualquer situação. Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Nós não devemos nos responsabilizar pelas dívidas dos outros, já falamos disso. Quem ama a discórdia ama o pecado, o que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Vou repetir. Quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Você acha que quem ama o pecado não gosta de brigas, de discórdia? É claro que gosta. Quem não está nos caminhos do Senhor, quem não foge do pecado, vai buscar esse tipo de coisa mesmo, de discórdia, de briga, de confusão. E qual é o fim dessas pessoas? Qual é a consequência dessas pessoas? Queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. O perverso de coração, aquelas pessoas ruins, elas querem o bem de alguém? Nem delas próprias. E qual é a consequência para essas pessoas? É ter uma vida boa? É ter uma vida plena? Não. É ter uma vida destruída. Simples assim. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. Sabe o que acontece com os pais das pessoas que são tolas, insensatas? Tristeza, sofrimento. É isso que acontece para os familiares das pessoas tolas, das pessoas insensatas. Grande sofrimento. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Como está o seu estado emocional? Como está? Porque a alegria é remédio. E a tristeza? Então, a nossa alegria, a nossa tristeza, nós sentimos no nosso físico. Isso abala o nosso físico. Então, que nós possamos cuidar da nossa inteligência emocional. O ímpio aceita suborno secretamente para preservar as veredas da justiça. Cuidado com a corrupção. Continuemos sendo pessoas honestas, verdadeiras. A sabedoria é alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O prudente, ele tem um foco. O imprudente, não tem nenhum foco. Então, que nós possamos continuar sendo pessoas prudentes, pessoas sábias, porque nós temos um propósito nas nossas vidas. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. O filho insensato, o filho tolo, sabe o que ele causa? Sabe o impacto dele na família? Tristeza, amargura. Esse é o impacto.
ele causa tristeza, ele causa amargura para os seus pais, para os seus familiares, para os seus filhos. Então, que nós possamos continuar sendo pessoas sensatas, prudentes. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Imagine ferir um inocente. Imagine ferir as pessoas que estão fazendo o correto. As consequências para essas pessoas que punem as pessoas que estão fazendo o correto e o justo, as consequências virão. Pode ter certeza. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Cuidado com as nossas palavras. Cuidado. As nossas palavras, elas devem ser palavras que curam. Não palavras que causam dor, causam sofrimento. Quando nós temos inteligência emocional, sabe o que acontece? Nós sabemos, nós controlamos as nossas palavras. Nós controlamos o que sai de dentro do nosso coração. Então, que nós possamos, no dia de hoje, continuar nos caminhos do Senhor, buscando conhecimento, inteligência, buscando discernimento e controlando e pedindo ao Senhor que nos ajude a controlar as nossas emoções. Vamos lá? Vamos juntos continuar nos caminhos do Senhor? Eu sei que você quer, assim como eu quero também. Então, nós finalizamos aqui mais um bate-papo matinal. Eu tenho certeza que com gostinho de quero mais. Então eu te encontro amanhã para mais um bate-papo matinal. Então, desde já, eu desejo a você, assim como a mim, um dia abençoado, no nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.